Conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai, e desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim, fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Estamos no 5º domingo da Páscoa. A primeira leitura que foi proclamada hoje fala de um pequeno desentendimento entre os irmãos, os cristãos. Isso nos ensina algo muito importante. O início do cristianismo não foi de uma comunidade idealizada, fora da realidade humana. Seres humanos, com suas limites, dificuldades, que estavam buscando responder, acolher o chamado do Senhor. Estavam se esforçando, se empenhando em cumprir a missão batismal de serem testemunhas do ressuscitado. Eles tiveram suas dificuldades? Tiveram. Sempre temos dificuldades. Nós somos humanos, frágeis, limitados. O diferencial é como estamos procurando superar e lidar com estas dificuldades. Estão nos ajudando a amadurecer, crescer na nossa fé, nossa caminhada? O problema começou com os hebreus de língua grega, que já estavam num outro ambiente cultural, já tinham uma outra mentalidade. Inclusive, eles liam a Bíblia na tradução grega, e os de língua hebraica, os judeus. Conflito, por conta de sensibilidades diversas, levou a uma melhor reorganização da comunidade, porque as viúvas de origem grega se sentiam preteridas em relação às de origem hebraica. Que coisa, não é? Já naquela época, essa forma de, às vezes, lidar com as questões da humanidade. Temos que aprender muito.
tão próximos de Cristo, os apóstolos ali ensinando, e surgem problemas. Mas o bonito é ver por esta comunidade que as dificuldades, os problemas não foram reverberadas, aumentadas, aprofundadas de forma negativa, mas foi ocasião de crescimento, de discernimento pela ação do Espírito Santo. Bonito ver a igreja com essa capacidade, com coragem, criatividade, enfrentar os problemas, e não aprofundar a divisão, a discórdia, a falta de diálogo, mas pelo contrário, aprender, perceber nesses acontecimentos o Espírito Santo agindo. As dificuldades daquela comunidade levaram a repensar nas coisas essenciais. Os apóstolos têm que se dedicar à oração e à pregação da palavra de Deus, mas o serviço da caridade também tem que continuar. E assim, os apóstolos refletem e falam com a comunidade. Vamos discernir e escolher 7 homens de boa reputação, experimentados na fé, de oração, para serem ordenados diáconos. O ministério diaconal é instaurado neste momento. E os apóstolos impõem as mãos. Vejam como interessante a tradição apostólica, que até hoje guardamos, depois de séculos e séculos. A igreja vai discernindo, o Espírito Santo presente nela. Jesus mesmo fala que muitas coisas mais precisaria ser dita, mas não teria tempo. Então, na igreja, o Senhor, Ele na sua presença, através do Espírito Santo, vai conduzindo a igreja, com criatividade, com coragem, sem perder o essencial, sem se afastar do fundamental da nossa fé, procurando responder aos novos desafios evangelizadores que temos hoje, sociedade indiferente, relativismo. Põe-se em xeque a capacidade de compromissos perenes, de assumir valores que devem conduzir nossa vida, escolhas, decisões. Hoje, encontro vocacional, como é importante refletir sobre isso, a capacidade do ser humano, pela graça de Deus, de assumir compromissos, empenhar sua vida, empenhar sua palavra, coisa que o mundo parece dizer o contrário. Tudo é relativo, tudo passa, tudo muda. Mas que tipo de mudança é essa? É transformação na fé, na caminhada, no amadurecimento maior? Ou um distanciamento de caminhos e valores autênticos que nos humanizam? O que a gente vê é a desumanização. Então, as dificuldades nos ajudam a repensar as coisas essenciais. Os problemas que enfrentamos devem nos ajudar a ver o que é fundamental e a buscar o que é autenticamente bom e correto, sabendo que a nossa verdade está em Deus, não que construímos nossos voluntarismos, que hoje é muito valorizado, voluntarismo, cada um pensa o que quer, fala o que quer, acha o que quer, e vai assim por diante. Não tem como. Já na segunda leitura, reforça um pouco essa nossa missão na sociedade. Somos, em Jesus, as pedras vivas a construir o edifício espiritual. Sacerdócio santo, povo real, povo escolhido. Vejam a dignidade de cada um de nós. O mundo quer nos deprimir, rebaixar. Jesus nos eleva, nos dignifica, com seu amor, com a sua entrega. A metáfora da pedra viva é para recordar que nós devemos construir, edificar nosso caminhar na pedra que foi rejeitada, a pedra angular, que é Jesus. Então, construir em Cristo é o mesmo dinamismo de Cristo, que se dá, que é obediente ao Pai até o fim, que é a morte de cruz, mas vence a morte ressuscitando. É isso que
para isso que estamos nesse mundo, edificar em Cristo Jesus. Nossa vida, nossa história, a condução da nossa vida. Jesus ressuscitado é a nossa base. E o sacerdócio santo, como é interessante, Pedro fala da vida sacerdotal do povo eleito, não fala em pessoas singulares, mas sacerdotes, ou seja, um povo sacerdotal e santo. Nós podemos perceber aqui que Pedro nos apresenta um forte convite a viver em unidade, edifício único, um sacerdócio comum, para que, unidos na comunhão em Cristo, possamos viver na fidelidade à sua palavra e edificar a humanidade. De modo que a divisão é algo muito grave, a divisão entre os irmãos. Quando a comunidade se divide, quando não nos entendemos, não queremos nos entender, não nos respeitamos, é algo muito grave. Nos apresenta Pedro a importância de estarmos unidos, caminharmos cada um com seu modo de ser. Sabemos que na igreja há uma diversidade grande, mas o essencial nos une. Nós devemos nos apoiar mutuamente. Uma igreja verdadeiramente universal não é uma igreja exclusivista, uma igreja inclusiva, em que se apoia as pastorais, movimentos, grupos, todos somando, crescendo, amadurecendo. Tem problemas, tem dificuldades? Vamos rezar. Vamos pensar no que o outro pode nos oferecer de enriquecimento e que eu posso oferecer também. Mas não nos tratemos como inimigos, como irmãos. No discurso de hoje, Jesus no Evangelho parece apresentar reflexões, e é isso mesmo, instruções para os discípulos. Próximo, apesar de estamos no período pascal, mas está próximo da entrega dele na cruz. Mas por que a igreja coloca no período pascal essa reflexão? Porque a Páscoa nos ajuda a entender, compreender tudo. E Jesus começa a dizer: não se perturbe o vosso coração. Que o coração nosso não fique perturbado pelo medo, pela desconfiança, mas nosso coração se sinta forte e corajoso pela certeza do amor de Deus. Talvez Jesus tenha dito isso: não se perturbe o vosso coração, porque ele percebe seus discípulos tristes, abatidos, porque sabe que Jesus caminha para a morte, e eles não compreendem a razão de tudo isso. Ficam com medo de serem abandonados. Qual o lugar deles em todos esses acontecimentos? Às vezes não nos sentimos assim, apesar de vivermos o tempo da Páscoa, da pascalidade, da passagem da morte para a vida, ainda temos medo, temos receios, temos situações em que nos deixamos levar pelo desânimo e pelo cansaço. Não deveria acontecer. E Jesus então mostra que a morte dele não será abandono, é o regresso para o Pai, exorta-os, apesar das fraquezas, a não desanimarem no caminho de Deus. E Jesus vai respondendo algumas perguntas, vai instruindo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida de Jesus. As credenciais, ele como da vida de Cristo, da palavra dele, das obras dele que vêm do Pai, que devemos imitar. O esplendor da verdade é Cristo. Emana justamente da comunhão dele com o Pai perfeita. Eu e o Pai somos um. Responde para Filipe, que pergunta: mostra-nos o Pai, tanto tempo. Você me conhece? Quem me vê, vê o Pai. Então nós temos essa dimensão, alcance espiritual de que Jesus é a face do Pai encarnada. Então nós temos aqui algumas reflexões do esplendor da verdade. Vai de encontro ao que se pensa sobre verdade hoje, ou o que não se pensa. Verdade é uma pessoa, é Cristo. A verdade brota do Criador, vem do Criador. A verdade só se encontra no Criador, em Cristo.
que não confunde, não nos engana. Nós nos enganamos, nós projetamos uma imagem irreal de quem somos. Somos capazes de criar? Não. Nós transformamos a realidade que está à nossa volta. Se transformamos bem ou não é outra história. Tudo que produzimos, técnica, tudo que fazemos vem da criação. Não é do nada. Só Deus cria do nada. Nós não criamos, transformamos. Deus nos deu esse mundo maravilhoso para cuidarmos bem. Então, como podemos produzir, criar a verdade? Como se pode criar a verdade? Nós não temos como. Temos que reconhecer a nossa realidade. E por não reconhecer a injustiça, a maldade, a prepotência e o orgulho parece prevalecer nesse mundo. Jesus fala de moradia, para mostrar que sua partida não é abandono. Vou preparar-vos o lugar. É uma preparação que começa agora. Podemos dizer, temos uma casa, temos orientação. É Deus, o amor de Deus. E assim caminhamos. Jesus mostra-nos que a vida é essencialmente comunhão. E o que significa isso? Contemplemos a relação da Trindade Santíssima, do Filho com o Pai. Eu não faço nada se não for a vontade do Pai. O Filho de Deus. E nós, tão prepotente, achamos voluntaristas, queremos fazer a nossa vontade. Jesus mostra que quem não tem afetos, amizades, relações, não vive. E Jesus oferece a cura dos afetos, das relações, a relação com Deus. É a relação com Deus que dá sentido às nossas relações familiares, na igreja, nossas amizades, nossos afetos, porque quando Deus está presente em nossas relações, dentro de nossas relações, elas são boas, porque tecem a trama de uma vida autêntica, de entrega, de serviço e de amor. Como estão nossas relações? De Jesus, eu e o Pai somos um. Que tenhamos com Deus essa relação de amor tão intrínseca e forte. Assim nunca nos sentiremos abandonados e ressoará em nosso coração o que o próprio Cristo nos diz no Evangelho: não se perturbe o vosso coração, temos Deus. Amém.